A invenção do rádio pode ter sido brasileira. A gente sabe que a invenção do rádio é geralmente atribuída a Guillermo Marconi, um engenheiro inventor italiano que realizou as suas primeiras transmissões de rádio com sucesso lá no final do século XIX. Em 1895, Marconi conseguiu transmitir sinais telegráficos de rádio a uma distância de mais ou menos 1,5 km. Entretanto, é importante notar que a invenção do rádio envolveu contribuições de vários cientistas e inventores ao redor do mundo. Um exemplo é o alemão Heinrich Rudolf Hertz. Ele era físico e demonstrou em 1888 a existência da radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Em sua homenagem, a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é denominada Hertz. Já ouviu falar FM 90.3 MHz? Então, também tem o Nikola Tesla, que é um engenheiro sérvio-americano e fez avanços significativos na transmissão de rádio. Muitos acreditam que ele deveria ser reconhecido como o verdadeiro inventor do rádio. Olha só, em 1891, Tesla construiu um sistema de transmissão sem fio que poderia ser controlado remotamente com a capacidade de enviar sinais a curta distância. Para provar sua ideia, ele controlou um barco utilizando somente ondas de rádio. E 3 anos depois, ele também fez transmissões de rádio em 2 cidades americanas para demonstrar os seus inventos. No Brasil, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura é uma figura importante na história das comunicações por rádio. Em 1893, 2 anos antes do Marconi, ele realizou experiências com transmissões de voz. Em 1900, conseguiu transmitir a voz humana por 8 quilômetros entre o Alto de Santana e a Avenida Paulista, em São Paulo. Talvez seja ele o brasileiro legítimo inventor do rádio, por justamente ter transmitido voz e mesmo antes da transmissão telegráfica do Marconi. Para botar um ponto final na disputa entre Tesla e Marconi, em 1943, um ano após a morte de Tesla, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu Tesla como o inventor oficial do rádio, com base numa patente que ele registrou em 1897 e que envolvia um equipamento transmissor e um receptor. Bom, a primeira emissora de rádio do mundo foi a KDKA, localizada em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A KDKA iniciou as suas transmissões no dia 2 de novembro de 1920, operada pela Westinghouse Electric Corporation. A emissora é amplamente reconhecida como a primeira a realizar uma transmissão regular de programação de rádio, incluindo notícias e entretenimento. A primeira transmissão da KDKA foi a cobertura dos resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1920. No Brasil, 7 de setembro de 22, durante a comemoração do centenário da independência, os brasileiros ouviram pela primeira vez uma transmissão de rádio. Nessa data foi veiculado o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Ele estava no Rio de Janeiro e os aparelhos receptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. A primeira emissora de rádio do Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 20 de abril de 1923. Ela foi criada por Edgar Roquette Pinto, que é considerado aí o pai do rádio no Brasil. Essa emissora teve um papel fundamental na popularização do rádio no país e na disseminação de conteúdos educativos e também culturais. E olha só, a mulher também tem um papel importante na história do rádio brasileiro. Ana Cury, empresária brasileira de origem libanesa, já investia em rádio lá em 49, quando administrava a Rádio Eldorado do Rio de Janeiro. Ela se desligou da rádio por discordar da sua venda para o jornalista Roberto Marinho, dono do jornal O Globo. E em 1955, ela fundou a Rádio Imprensa, no Rio de Janeiro, que foi a primeira rádio FM do Brasil, operando em 102,1 MHz. E a primeira web rádio do mundo foi 7 de novembro de 94, na cidade americana de Chapel Hill, a emissora de FM WXYC Educativa. Ela foi a primeira que disponibilizou a programação na web, se transformando na primeira web rádio. E olha só esses dados aqui que interessantes. O Brasil tem hoje 4.258 rádios FM.
1.037 AM, 4.651 rádios comunitárias. Esses dados são da Associação Técnica de Radiodifusão Brasileira e mostram a evolução que o rádio teve aí nesses 100 anos aproximadamente de existência no país. E você, o que achou de tudo isso? O que achou dessa nossa análise? Quem será que pode merecer o crédito de verdadeiro inventor do rádio? O brasileiro parece ter saído na frente, principalmente se a gente considerar que telégrafo sem fio não é rádio e que rádio transmite voz. Talvez ele poderia receber o título de inventor do rádio. O que você acha disso? Conta pra gente aí nos comentários. Um abraço, até o próximo. Tchau!